continuando aí, mais uma vez, a respeito de Estevão, né? Eu estou falando sobre a respeito de Estevão perante o Sinédrio, né? E Pedro e Estevão fazendo uma comparação dos patriarcas, no qual os seus acusadores tinha tanto respeito, tanta admiração, mostrando que os patriarcas eram um tipo, era um antítipo de Cristo. Portanto, é que Jesus falou assim, mas sabe na Escritura, porque julgais ter nelas a vida eterna, são elas mesmo que testificam de mim. Toda a história dos patriarcas, todas as histórias bíblicas do passado, ela aponta para a obra da morte e ressurreição de Jesus e sua ascensão ao céu e ele voltar depois como Rei Supremo. Tudo isso, toda a história de Moisés, a história de José, todas as histórias bíblicas. Olha só, até a história de Salomão com a Sulamita. Ela retrata a obra de Jesus Cristo. Então, quando você lê o Velho Testamento com muita atenção, você vai ver que cada aquela história lá tipifica a obra de Cristo. É isso que Estevão estava tentando colocar na mente deles. Né? Eles estavam dizendo, como Jesus pode ser o Messias e libertador de Israel, se não pôde livrar ele mesmo da sua morte na cruz? Agora, vamos tentar isso que Estevão propôs. Vamos tentar esse mesmo raciocínio com José. Né? Ele poderia ser exaltado de Deus e libertador de sua nação e do mundo, que não podia se livrar de ser lançado em um poço. Como que ele, José do Egito, ele foi um grande homem, mas ele não se libertou de ser lançado em um poço, de ser vendido por menos do preço de um escravo, ser jogado num calabouço como malfeitor, sob falsa acusação. Né? Mas a gente vê que logo Estevão, ele é mais incisivo, né? Incisivo quando ele fala, logo veio o juízo sobre seus perseguidores. A fome assaltou, o Egito era o único país onde podia obter a comida, e isso trouxe, né, involuntariamente, aqueles que acusaram a José, aqueles que humilharam a José, está na mão de José. Ou seja, José passou a ser o dono da vida deles. E vocês que humilharam a Cristo, rejeitaram a Cristo, hoje com certeza estão na mão de Cristo. Que tal arrepender? Por isso que no final Estevão ora por eles. Não é isso? Então, claro que a história de José é uma tipologia de um dia por vir, de uma grande tribulação, né? E com certeza o Messias, aquele que eles rejeitaram, automaticamente é a salvação de todos eles, né? Então, Jesus foi rejeitado em sua primeira vinda. Ele pode, em sua segunda vinda, fazer-se conhecer os seus irmãos de Israel. Ou seja, a fala de Estevão, embora ela fosse ofensiva, embora ela fosse dura, embora ela não agradasse aos ouvidos dele, tinha um fundo de esperança. Mesmo os humilhando a Jesus, eles tinham uma chance, né? Porque assim como José perdoou seus irmãos, Jesus o perdoaria caso eles se arrependessem. Não é isso? E quando ele usa Moisés, olha só, olha como a história de Moisés tipifica Cristo. Olha o nascimento de Moisés, olha o nascimento de Jesus. Né? Olha o nascimento de Moisés e olha o nascimento de Jesus. Na época de Moisés, mandaram passar fio de espada todos os meninos de sexo masculino. Não passar fio, não. Antes, as parteiras, né? Depois, mandaram matar mesmo. E o que aconteceu quando Jesus nasceu? O que Herodes mandou fazer? Não é semelhante? Olha só, Moisés, ele deixou o trono lá de Faraó, 40 anos de idade. Ele deixou o trono. Jesus largou o trono lá do céu para vir para cá morrer por nós. Quem falou que o Messias ia encontrar a vida fácil? Tem.
Não só o Messias, nem todos os cristãos, nem servos de Deus. Cristão neste mundo de pecado, nesse mundo de Satanás, vai encontrar facilidade aqui? Não vai caçar outra situação. Um cristão que é cristão é difícil, é dificuldade. E às vezes, muitas vezes, se você quiser vida fácil, você vai cair no mesmo erro dessas pessoas que tinham uma visão, né? Que Jesus tinha que vir como rei, não tinha que sofrer. Se ele sofreu, se ele morreu na cruz, se ele não estabeleceu o reino de Israel, é porque ele era um impostor. E cristão que prega a vida fácil para cristão, aquele que prega é impostor e aquele que aceita é outro impostor também. Né? Estou falando com carinho, é a realidade, só estudar a Bíblia. Não é isso? Então, olha só como é que Moisés, e depois a vida de Moisés. Fala que a vida de Moisés foi fácil e ele tipificou a Cristo. Então, por que a vida de Moisés não era fácil porque ele era um impostor? Vocês não acusam Moisés de impostor. Por que vocês estão acusando a Jesus de impostor? Olha a condição que Moisés nasceu. Olha o que Moisés abriu mão. Olha o que Jesus nasceu. Olha o que Jesus abriu mão para poder vir aqui. Então, o que vocês teriam pensado dele se julgasse pelas circunstâncias da vida dele? Então, se você for julgar a vida de Moisés pelas circunstâncias, vocês poderiam falar o mesmo que vocês estão falando de Jesus. Não é isso? E outra coisa, Moisés foi rejeitado por Deus, embora ele tenha aí liderado sua nação com a esperança da terra que manava leite e mel, ele próprio ficou fora dela, pela decisão judicial de Deus. Isso não põe por terra o que vocês pensam de Moisés? Nem desfaz um pouco o seu ponto de vista sobre Cristo? É isso que ele estava perguntando para eles. Entendeu? Matou eles. Olha que homem sábio. Vocês respeitam tanto Moisés, senta na cadeira de Moisés, não é? Moisés rejeitou, sequer entrou na terra que manda leite e mel. Né? Mas o que estava preparado para Moisés? Era muito maior. Vocês viram Moisés? Não viram. Fala que ele ressuscitou, mas vocês não viram. Mas ele ressuscitou. Assim como vocês não veem Moisés e acreditam em Moisés, por que não acreditar no Cristo? Se Moisés tipificou a obra de Cristo. É isso? Olha só, Moisés nasceu quando o momento da libertação prometida se aproximava. Jesus também nasceu na mesma época. Circunstâncias parecidas. E outra coisa, Moisés, ele teve todo conhecimento ali da ciência dos egípcios, era poderoso em palavras e obras. Jesus também foi grande em sabedoria, de modo que surpreendia a todos. Embora esse conhecimento não foi adquirido por ensino humano, né? Mas, na verdade, é o seguinte, o mesmo conhecimento de Moisés tinha Jesus. Como eu disse, Moisés poderia ter morado na casa do rei para sempre. Mas ele abriu mão. Não é isso? Moisés tinha compaixão pelos oprimidos. Jesus também tinha. Olha só, quando Moisés vê um egípcio sofrendo, seu sangue, um hebreu sofrendo, ele vai lá, mata o egípcio, esconde. Aí depois, em razão disto, ele vai dar uma exortação para o hebreu, aí aquele hebreu simboliza ali uma rejeição. Aí, Moisés é rejeitado, gente. Assim que Estevão estava falando para ele. Então, Moisés vai lá, sendo um grande libertador do seu povo, e na primeira vez que ele vai, ele é rejeitado, assim como vocês estão fazendo com Jesus. Ele tinha 40 anos. Aí o que ele faz? Moisés vai embora. Aí depois Moisés volta como um grande libertador. É muito semelhante o que aconteceu com esses homens, assim, tipo Estevão falando para eles, né? Muito semelhante o que aconteceu com esses homens e aconteceu com Jesus. Por que Jesus é impostor? Por que Jesus não é filho de Deus? Se a obra de Jesus for muito superior ao deles, eles você respeita e Jesus não?
Então, Jesus tipificava. Ali estava jogando por terra mais os sacrifícios, que não havia necessidade, que Jesus era o sacrifício. Tudo isso estava sendo falado ali. Então, pelo ano, que seria o ano 34, associado às profecias de Daniel, ali era a última oportunidade. Eles continuaram com o povo. Como eles rejeitaram, automaticamente Deus fica de pé e bate o martelo. A salvação deixou de ser excluída para Israel. Nunca mais. Quem ensina por aí que Israel vai se levantar? Não. Israel nunca será salvo como nação. Israel será salvo como pessoa. O Israel hoje é espiritual. Não necessariamente você tem que ser israelita para ter a lei, para guardar sábado. Não, Israel hoje é espiritual. Se você faz parte do Israel espiritual, você vai seguir o exemplo dos judeus verdadeiros, dos judeus filhos de Deus. Nós vamos encerrar no próximo vídeo.